Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, mais uma semana, mais um dia, onde hoje vamos abordar sobre a Segunda Guerra Mundial, que iniciou em 1939 e chegou ao fim em 1945. Vamos entender quais foram os dois blocos, os dois grupos que fizeram parte dessa guerra, o grupo eixo e o grupo aliado, quais países pertenciam a cada um, quais foram as principais causas para que essa guerra acontecesse, qual a guerra? Segunda Guerra Mundial, onde antes dela tivemos já a Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918. Então vamos entender quais foram as causas, países que participaram, de que movimento ele se iniciou, ou seja, quais foram as consequências, o objetivo dessa guerra. Vamos entender também quais foram os principais conflitos, os países que se tornaram maiores potências e maior influência para que essa guerra acontecesse. E aí, estão preparados para mais uma aula? Sim? Antes da gente começar, o que vocês vão fazer? Pegar o seu caderno para fazer anotações importantes sobre esse assunto. Organizar, deixar tudo num ponto que você consiga compreender algo no momento que você for estudar para realizar os seus TDs ou propriamente as atividades. E vão ter que enviar essa atividade para mim lá no Class. Não esqueçam. Organizar as informações da nossa aula de hoje e enviar lá no Class como nota de atividade. Então, vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Fiquem atentos. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global. Por que global? Porque vários países do mundo estiveram envolvidos, países de diferentes continentes, continente americano, continente europeu, continente asiático, que ocorreu de 1939 a 1945, envolvendo assim a maioria das nações do mundo, incluindo aquelas consideradas como grandes potências. De um lado nós temos os países eixo, do outro lado nós temos os países aliados. Eixo nós temos Alemanha, Itália e Japão. Os três países que compõem o grupo eixo da Segunda Guerra Mundial. Do lado, nós temos os países aliados. Aqui em cima temos França, China, Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido. Então, desse ponto que vocês vão anotar, os grupos eixo e aliados e quem pertenceu a cada um. Lembrando que o título principal, Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Países eixo, Alemanha, Itália e Japão. Países aliados, França, China, Estados Unidos, União Soviética e Rússia. As principais causas da Segunda Guerra Mundial: insatisfação com o Tratado de Versalhes, ascensão do nazifascismo, crise de 1929, falência das Ligas das Nações, política do apaziguamento e disputa por mercados. Vamos entender um pouco cada uma. Então, nesse momento, vocês vão colocar causas e anotar os 6 pontos importantes. Após fazerem essa anotação, vamos lá para a insatisfação com o Tratado de Versalhes. O que foi esse tratado que fez com que acontecesse esse desconforto? Então, relembrando, o Tratado de Versalhes foi um acordo lá na Primeira Guerra Mundial que durou de 1914 a 1918 para pôr fim a essa guerra, a pôr fim a esse conflito,
onde ele iria servir como um clima de rivalidade e que ele poderia se agravar. A imposição de multas e sanções pesadas não conseguiu fazer com que o equilíbrio político fosse alcançado entre as grandes potências econômicas. Dessa forma, a Primeira Guerra Mundial possibilitou a ocorrência de um novo conflito internacional, onde a Alemanha foi o país que mais sofreu, vamos dizer assim, com a questão dessa assinatura do Tratado de Versalhes. Por quê? Eles perceberam que havia sido injusto, que eles deveriam reconhecer que foram causador da guerra. A Alemanha, no entanto, reconheceu que foi o ponto crucial para que a guerra existisse. Foi colocado essa questão na assinatura do Tratado de Versalhes. Então, eles ficaram depois insatisfeitos porque tiveram que reconhecer a guerra, tiveram que pagar os gastos, ou seja, como se fosse uma indenização para os países que participaram da guerra. Esse acordo do Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou o número de soldados com relação à infantaria e obrigou a nação alemã a pagar uma indenização e a entregar suas colônias para aqueles países que foram derrotados. Olha só o que fez com que a Segunda Guerra viesse a acontecer. O Tratado de Versalhes, que foi assinado para pôr o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou insatisfeita porque, de uma certa forma, ela foi considerada culpada pela guerra acontecer, então ela teve que pagar uma indenização aos países que perderam, que foram derrotados, teve que pagar, ceder, dar colônias para esses países, não poderia mais ter nem navios e nem aviões de guerra. Seu número de soldados, ou seja, o contingente de soldados, deveriam ser limitados apenas a 100 mil e a Alemanha deveria ficar na sua. Então, o que é que vocês vão colocar como observação sobre o Tratado de Versalhes? Coloquem aí. Após terem anotado todas as causas, vamos à observação. Anotem. A Alemanha se sentiu injustiçada. A Alemanha sentiu injustiçada por ter sido considerada a única culpada, da Primeira Guerra Mundial. Aí o nosso segundo ponto, a segunda causa, o nazifascismo, o momento ditador em dois países principalmente. De um lado, a Alemanha, com o nazismo, do outro lado, a Itália, com o fascismo. De um lado, Hitler, do outro lado, Mussolini, considerado os dois principais ditadores autoritários totalitaristas, com imposições, perseguições religiosas, principalmente ao povo judeu, obrigando todos a praticarem todas as ordens que eles determinavam e que ambos deveriam ser tratados como líderes divinos, ou seja, serem cortejados, serem tratados como Deus. Coloquem aí a segunda observação sobre o nazifascismo, a ascensão, que foi o aumento. Coloquem aí. De um lado, Alemanha, aí você coloca entre parênteses, nazismo. De um lado, Alemanha, entre parênteses, nazismo, com Hitler. Do outro lado, Itália, aí entre parênteses, fascismo com Mussolini. Nossa terceira causa, crise de 1929, crise que aconteceu nos Estados Unidos, Bolsa de Valores, a crise econômica, que acabou reforçando a democracia liberal e aumentando o autoritarismo, tanto dos fascistas como dos nazistas. Então, a crise americana acabou contribuindo para esse aumento do nazifascismo. Então, a nossa terceira observação sobre as causas, coloquem aí. A crise de 1929
a crise de 1929 agravou o movimento autoritarista, no continente europeu. Aí os nossos outros 3 pontos. Falência da Liga das Nações, política de apaziguamento e disputa por mercado. Está envolvido em um mesmo ponto. Que ponto é esse? O sistema capitalista e o sistema socialista. Disputas de poder, países querendo mostrar que eles eram as grandes potências econômicas dentro do território. Continuando, nós temos, que ponto analisar agora? Invasão japonesa na China. O que é que a gente tem que levar em consideração? Japão, vimos lá no começo da aula, grupo eixo, China, grupo aliados. Então, significa que eles estavam de lados diferentes. Qual foi o objetivo da invasão japonesa à China? Conquistar inúmeras colônias no Oceano Pacífico para dispor das matérias-primas da região que eram vitais para o seu crescimento industrial. Quando se fala de matérias-primas, está relacionado com a agricultura, está relacionado com pecuária, está relacionado com o extrativismo. Especificamente aqui na China, nós temos a agricultura, que era um dos principais pontos dentro do território, uma das principais atividades relacionadas, e também a questão do extrativismo. Mas a agricultura era o ponto crucial. Então, mais uma vez, a invasão japonesa ocorreu no território da China com o objetivo de conquistar mais colônias. Essas colônias eram territórios pertencentes ao lado do Oceano Pacífico. Isso significa colônias dentro do continente asiático e propriamente ilhas mais próximas da Oceania, com o objetivo de dispor de matérias-primas, ou seja, principalmente a atividade agrícola. Daqui, desse ponto que vocês vão anotar tudo. O título, Invasão Japonesa à China, e o objetivo, colocando as seguintes observações. Matéria-prima, puxar para cá, você vai colocar aqui que está relacionado com agricultura. Matéria-prima, agricultura. E com relação a Hitler, da Alemanha. A Alemanha também, grupo pertencente ao grupo dos países eixo. Um dos objetivos dele era anexar o território da Áustria aos povos germânicos, que ele iria ter mais poder, ele iria ter mais controle militar, iria ter mais soldados e as terras poderiam ser utilizadas como territórios de proteção, fronteiras para impedir ataques propriamente à Alemanha. Então, ele fazia parte do plano de Hitler. Qual era esse plano? Anexar a Áustria ao domínio dos povos germânicos, tornando assim um só império. O que é que a gente tem que levar em consideração? Hitler queria fazer com esses países, com esses povos germânicos, com a Áustria, ele tinha qual ideia? Fazer a mesma coisa que a União Soviética fez, que uniu todos os países socialistas, comunistas, em um só território e assim passaram a ter mais força. Então, Hitler teve esse plano também com relação aos povos germânicos, anexando assim o território da Áustria. E quais foram as ofensivas do eixo? Grupos, países pertencentes a ele. Vimos Alemanha, Itália e Japão. Os 3 países que fizeram parte desse grupo eixo. Quais foram as suas ofensivas? Domínio nazista na Polônia e na França. Invasão da Alemanha na União Soviética e ataque a Pearl. Então, olha só, eles não ficaram parados esperando que fossem atacados. Foram para o combate, atacaram mesmo.
mostraram que eles tinham força. Mesmo sendo 3 países contra 5 lado aliados, mostraram que não tinham medo, que eles tinham força, estavam preparados para a guerra, tinham militares suficientes, tinham armamentos. Então, essa ofensiva foi para mostrar que eles também tinham grandes potências, que eles também eram grandes potências. Então, daqui vocês vão anotar ofensivas do eixo, colocando os 3 países, Alemanha, Japão e Itália. Depois, acrescentando os 3 pontos. Observações desse slide. Mas se você pensa que os países correspondentes ao grupo dos aliados ficaram parados, ficaram vendo seu território ser atacado, os seus países aliados, países que estavam na mesma parceria, estavam do mesmo lado, serem atingidos, está muito enganado. Eles também revidaram, ou seja, também tiveram a sua ofensiva, que foi entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra. 2 países entraram e se tornaram poderosos, tanto do lado dos aliados, que fez com que eles até então, que estavam de longe só observando, porque inicialmente União Soviética e Estados Unidos, eles não estavam diretamente na guerra, eles eram países observadores. Mas chegou um momento que eles perceberam que a sua participação era crucial para a guerra. E aqui na Segunda Guerra Mundial, observe que eles eram aliados, estavam do mesmo lado. Que após a Segunda Guerra Mundial, lá na Guerra Fria, eles se tornaram o quê? Países inimigos, países em ameaça constante, um querendo mostrar a potência do outro. Então, mais uma vez, de um lado, nós temos aqui, na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética aliados, entraram no grupo apoiando França, apoiando China, apoiando o Reino Unido, se tornando assim um grupo com maior potência. Derrota japonesa ocorreu na Batalha Naval e também tivemos o dia D. Nós temos fotos que representam esse dia, chamado dia D, exatamente pela questão do contra-ataque ao que o grupo Eixo havia feito com seus países aliados. Então, eles mostraram que eles estavam preparados também para revidar. Então, aqui você percebe a Batalha de Normandia, no território da França, que foi chamado dia D, o dia do combate, o dia que foi direto o conflito entre os países dentro da Segunda Guerra Mundial. Aí, diante de tudo que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, nos países do bloco eixo e do bloco aliado, o que foi que aconteceu? A rendição dos países do eixo. Quem foram esses países? Quais eram os países que pertenciam a esse bloco lá na Segunda Guerra Mundial? Vocês lembram? Mais uma vez, a Alemanha, Japão e a Itália. Os 3 países que fizeram parte do bloco eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos quais as características com relação a essa rendição. Corrida para Berlim, lembrando que Berlim, capital na Alemanha, onde era o principal ponto estratégico, onde tinha o maior domínio econômico e que países tinham o objetivo de ter aquele território para si. 7 e 8 de maio foi o período que aconteceu a rendição da Alemanha, ou seja, a Alemanha deu carta branca, bandeira branca, se rendendo. Resistência japonesa. Os japoneses, eles não queriam por fim a Segunda Guerra Mundial, não queriam se entregar. Por conta disso, tivemos o ataque às 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Quem atacou? Os Estados Unidos. Então, a bomba atômica
nas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, e no dia 2 de setembro, até então, o Japão resolveu se render. Essa rendição japonesa foi após os ataques americanos às duas cidades, lançando a bomba atômica. Aí você pode estar pensando, mas professora, se o Japão tivesse se rendido junto com a Alemanha no dia 7 e 8 de maio, as duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, não teriam sido atacadas pelos americanos? Vamos dizer que sim, porque elas só foram atacadas, só ocorreu esse ataque porque o Japão não se rendeu. Então, quando a gente diz redição dos países do eixo, não significa que todos os países entraram em consenso, não. Nós tivemos a Alemanha que se rendeu, porque seu território já estava muito destruído. Eles não tinham mais condições financeiras, militares para continuar dentro da guerra. E a população não estava satisfeita com aquilo que estava acontecendo. Então, foi uma forma da Alemanha, vamos dizer assim, ter condições para se reestruturar novamente. Desse ponto aqui, o que é que vocês vão anotar? Tudo. Rendição dos países do eixo, Alemanha, Japão e Itália. Inicialmente, quem deu início, quem foi o país que se rendeu primeiro foi a Alemanha, junto à Itália, e o Japão, ele resistiu e só conseguiu, vamos dizer assim, ter consciência da dimensão do desastre, do caos que estava no seu território quando duas cidades foram atingidas pela bomba atômica, cidade de Hiroshima e cidade de Nagasaki. E para que vocês possam ter uma noção, através de imagens, o caos, o desastre social, político, econômico, militar, religioso que ocorreu durante a Segunda Guerra, principalmente com relação a dois países, Alemanha e Itália. Alemanha com o nazismo, Hitler, Itália com o fascismo, Mussolini. Aqui nós temos imagens da quantidade vamos dizer assim, de pessoas que foram perseguidas, que foram prisioneiras, que foram colocadas em campos de concentração, principalmente por serem judeus. Então aqui a gente tem uma pequena noção de como eles foram tratados, como eles foram mortos, da forma que os corpos foram, vamos dizer assim, colocados ao vento, né? Eles não tiveram nenhuma preocupação em saber e ter consciência que ali eram seres humanos, eram pessoas que tinham coração, que tinham família, eles não tinham essa preocupação, principalmente Hitler, por conta das perseguições com os judeus. Então aqui nós temos imagens dos campos de concentração, para você ter a noção da quantidade de pessoas que foram mortas, que foram perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial.